Olá galera, Vivendo Geografia, professor Orlando Castro, para mais uma videoaula aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a geografia mundial. Nós vamos falar dos impactos ambientais. Vem para cima, vem comigo! Impactos ambientais é um assunto que você com certeza vai ver na sua prova dos vestibulares, do Enem. E a imagem aqui é bem clara. A industrialização é uma das principais responsáveis pela poluição no planeta. Então na imagem você vê que as indústrias têm contribuído fortemente para a poluição. Mas o que são esses impactos ambientais? Vamos definir aqui comigo. Acompanhe aí. Correspondem aos desequilíbrios no meio ambiente provocados pela ação principalmente antrópica do homem. Na imagem aqui você vê um lixão, os lixões, uma realidade que persiste. Essa é uma grande questão, principalmente nos países subdesenvolvidos, porque nos países desenvolvidos não é uma realidade. A reciclagem, a compostagem, o destino final do lixo, ele não é o meio ambiente. Então, nesse sentido aí, despertamos já a consciência crítica de você que está nos assistindo agora. Pontos críticos da Terra. Percebendo aqui no mapa, nós vamos encontrar alguns pontos críticos, como as queimadas na Amazônia. No passado aí você teve muito a atenção internacional para as queimadas no Brasil, a chuva ácida nas regiões industrializadas, a radiação, acidentes aí com radiação historicamente no leste europeu, aí Chernobyl, na Ucrânia, também desmatamento em regiões da Ásia, contaminação dos rios, contaminação aí dos mares, lixo espacial. Então você tem uma série de impactos ambientais. Porém, hoje nós vamos nos deter apenas aos impactos ambientais globais. Numa outra aula, nós vamos falar mais de impactos ambientais urbanos e rurais. Características dos impactos ambientais. Ganham destaque a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, e em especial com a Revolução Tecnocientífica do pós-guerra. Muitos desses impactos ganham evidência. Os impactos podem ser globais, urbanos e rurais. As principais ações antrópicas são a industrialização, a urbanização e o crescimento demográfico acelerado. A partir disso, no pós-guerra, surgem as conferências ambientais. Os impactos ambientais sempre existiram. Sempre o ser humano, quando ocupou o planeta, ele alterou e gerou impacto, uma mudança. Porém, a partir do século XVIII, com a grande produção industrial, esse impacto ele ganhou uma larga escala. E isso acabou gerando preocupação. E com o avanço da tecnologia da indústria, e principalmente aí com a queima de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, uma sociedade urbana industrial que gradativamente aumenta o seu consumo, gerando uma grande carga de lixo, isso acabou preocupando. Nos anos 70, com a terceira revolução industrial e principalmente com a robótica, a informática, as telecomunicações, começou a descobrir as razões e identificar esses impactos e mapear o planeta. Isso foi mostrado nas conferências ambientais que vão surgir a partir dessa mesma década. 1972, Estocolmo, na Suécia, realiza a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. A ONU abraça essa causa e a questão ambiental é levada mundo afora, e os países vão debater essas questões a fundo. E percebendo que as razões gerais desse impacto têm a ver com a industrialização, tem a ver com a urbanização, uma sociedade de consumo bastante forte, indo até para um consumismo. Isso aí gerou a preocupação. E o crescimento populacional acaba afetando também pela demanda por recursos naturais, por alimentos, o que também aumenta a produção em áreas agrícolas, aumentando o desmatamento, aumentando uma série de danos ambientais, por exemplo, devido ao uso de agrotóxicos. Então a questão ambiental ela é muito complexa, mas você precisa entender que a evolução tecnológica, a evolução urbana industrial, o crescimento demográfico contribuíram para impactos ambientais. Acompanha mais comigo. Os impactos ambientais globais, fruto das ações locais no meio ambiente, atingem regiões que não possuem atividade industrial. A sociedade mundial tem se preocupado em resolver esses problemas, a partir das conferências que nós falamos ainda há pouco, mas tem barrado em alguns países e empresas. Destaque para o aquecimento global e a redução histórica da camada de ozônio. Na imagem aqui percebemos o lixo marinho, regiões que nunca foram ocupadas
pelos seres humanos hoje já são alvos dessas agressões. O aquecimento global, né? O espaço, planeta Terra vem sofrendo com isso, se torna preocupante a partir da Revolução Industrial, é um fenômeno natural, essencialmente. O aumento dos gases estufas, em especial o gás carbônico, o CO2, tem preocupado bastante. Resultado do avanço urbano industrial, aí fábricas, automóveis, queimadas, desmatamento. E aí na imagem, queimadas, uma das principais agressões ao meio ambiente, que contribui muito para o aquecimento global. Então agora nós chegamos propriamente dito nos impactos, falando aí do aquecimento global. É importante você diferenciar aquecimento global de efeito estufa. Estão interligados, mas são diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural que é muito importante para a vida complexa na Terra, para amenizar as temperaturas do nosso planeta. Você tem uma ideia, sem o efeito estufa, a temperatura da Terra seria numa média de menos 33 graus. E com o efeito estufa ela é de 15 graus aproximadamente. Já o aquecimento global ele nada mais é do que uma aceleração do efeito estufa, provocado aí pela ação antrópica, humana, em especial pela industrialização, pelas queimadas, pelo uso de combustíveis fósseis, pela queima desses combustíveis e pelo um padrão de consumo aí que utiliza muito esse tipo de energia, né, que desmata, né, para produção agrícola e etc. Então, é importante você entender, efeito estufa e aquecimento global estão interligados, mas são processos diferentes. O aquecimento global preocupa porque ameaça a vida no planeta. E as tragédias, né, os impactos dessa agressão já estão visíveis. Como, por exemplo, aí, o aumento do nível do mar, submersão de algumas partes dos continentes, ilhas, né? Países estão ameaçados lá no Oceano Pacífico de desaparecerem, derretimento aí das calotas polares, né? Mudanças climáticas e aparecimento de fenômenos aí ainda pouco compreendidos, como o El Niño. Então você tem a paisagem no mundo sendo modificada. E, sem sombra de dúvidas, o aquecimento global ele é um grande desafio, que vem preocupado a ONU e alguns países do mundo, mas, no entanto, não tem a mesma preocupação pelas grandes potências, em especial aí os Estados Unidos, a China, a Rússia, né, que estão numa briga pelo poder, né, na geopolítica internacional, para controlar áreas de influência, mercados, consumidores. Esse é o cenário geopolítico atual. Aqui o efeito estufa, né? No esquema, você pode perceber que o efeito estufa é o resultado da absorção da radiação ultravioleta na atmosfera, aquecendo o planeta. Então aí você tem aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, em razão da queima de combustíveis fósseis e desmatamento, gerando aí uma grande emissão de CO2. Isso aí acelera, né, o efeito estufa. E nós chamamos isso de aquecimento global. O aumento das temperaturas provoca derretimento da neve e gelo. O derretimento da neve nos polos pode levar os oceanos a transbordarem, submergindo aí os continentes. O aquecimento aumenta a concentração de vapor d'água na atmosfera. Isso provoca um armazenamento ainda maior de calor. Então, por isso, as Nações Unidas, por meio das suas conferências, em especial as conferências do clima, como em Kyoto, em 1997, buscou criar um protocolo, né, um mecanismo para reduzir as emissões, na época em 5,2% até 2012, a níveis de 1990. Porém, não conseguiram alcançar essa meta. Em Paris, em 2015, criaram um novo acordo em que os países se comprometeram a reduzir, porém, sem delimitar uma meta específica, sem criar mecanismos que pressionem as nações, principalmente as mais desenvolvidas. Os Estados Unidos recentemente saiu desse acordo e tem tomado uma política unilateral no contexto internacional, o que tem preocupado porque os Estados Unidos têm um papel importante no mundo e uma responsabilidade muito maior. Consequências do aquecimento global. Então, como já foi falado no esquema anterior, degelo, desregulamentação ou desregulação do clima, aumento do nível dos oceanos, extinção de espécies, morte da população por calor. Aí na imagem, né, o urso polar ameaçado, né, pelo degelo, o seu habitat sendo transformado, impactando aí regiões que não têm um desenvolvimento industrial ou urbano. Ou seja, a natureza não escolhe onde vai ser esse impacto. Então, mesmo as regiões mais industrializadas estarem no norte desenvolvido, o mundo todo sofre com essas mudanças, em regiões até mesmo inabitadas
ou pouco habitadas por seres humanos. Agora falando de um outro impacto ambiental global, a redução da camada de ozônio. Acompanhe aí. Espaço principalmente nos polos. Tempo a partir principalmente da Revolução Industrial. Algumas características. A redução da camada de ozônio historicamente ocorreu pelo excesso de CFCs na atmosfera, o clorofluorcarbono. A camada de ozônio filtra os raios ultravioletas. Essa é a função da camada. Causas: indústria de esponjas, refrigeradores, tintas e sprays. Na imagem, você pode perceber aqui a maior redução da camada de ozônio, principalmente na Antártida, destacada aí na imagem em branco e rosa aqui, mais ao centro, né? A Antártida destacando essa redução da camada nessa região, o que provoca aí o degelo, contribui para o degelo, e grande parte da água doce que está congelada está aí na Antártida. Então isso vai provocar um aumento do nível do mar, né? Vai afetar a vida marinha, vai afetar aí os continentes, vai provocar mudanças aí na região. Acompanha mais comigo. Consequências: câncer de pele, cataratas, aumento do efeito estufa. Mas com as conferências sobre o clima, houve uma redução dos CFCs, diminuindo o buraco ou a camada de ozônio. A camada de ozônio tem uma função, reter aí esse calor, porém, com a emissão de gases, principalmente o CFC, o clorofluorcarbono, por fábrica de refrigeradores, spray, isso acabou afetando e diminuindo essa camada, que alguns chamam de buraco. Esse buraco, essa redução, é muito maior nos polos, em virtude das massas já levarem essa poluição para os polos, irem de regiões de baixa pressão para regiões de alta pressão. E isso aí vem preocupando a humanidade. E um dado importantíssimo foi que na Conferência de Montreal, no Canadá, em 1987, os países signatários, membros do protocolo, se comprometeram a substituir o CFC, o clorofluorcarbono. E, a partir de lá, vem se percebendo uma reconstituição da camada, freando a redução. Isso é a prova que quando a humanidade se une num propósito comum, de benefício a ela própria, há resultados positivos. Okay? Então, hoje nós falamos aí dos impactos ambientais, esses desequilíbrios provocados no meio ambiente, principalmente por ações antrópicas, que ganharam força principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, e que preocupam a humanidade, em especial a ONU, que vem reunindo aí, fazendo conferências desde os anos 70 para cá, destacando especialmente os impactos ambientais globais, como aquecimento global, esse aumento da temperatura média da Terra, que provoca uma série de mudanças no nosso planeta, e a redução da camada de ozônio, que também interfere no próprio aquecimento e ameaça a vida dos seres humanos. Aqui, alguns filmes que você pode continuar se divertindo e entendendo essa questão ambiental. A Última Hora, um documentário do Leonardo DiCaprio, que mostra os efeitos aí da chegada do ser humano na última hora, no último minuto. Uma Verdade Inconveniente, que já tem agora a segunda parte, que fala justamente aí do aquecimento global. E o Wall-E da Disney, né, que faz uma crítica a uma sociedade já pós-industrial, onde o planeta já foi destruído, uma grande quantidade de lixo já predomina e não se tem mais muito o que fazer. Então, não esqueça aí de fazer o seu comentário, de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha, tá? De apertar o sino para receber os novos vídeos. E não se esqueça, geografia não se estuda, geografia se vive.